Queridos e amados irmãos e amigos, seguidores aqui do TikTok, hoje nós vamos fazer uma live diferente, pois eu já fiz alguns vídeos mostrando uma trajetória que faço para ir visitar alguns irmãos que moram aqui em um sítio onde nós temos um culto na casa dos irmãos. E hoje a gente vai fazer uma visita a esses irmãos e levar a Santa Ceia deles, porque o papel do crente é visitar, e o pastor, ele tem por obrigação de estar em constância, união com os irmãos, visitando. Então, de vez em quando a gente faz essa jornada para o sítio, para visitar os irmãos. Já fiz essa jornada até a noite, para fazermos uma vigília lá. E hoje nós estamos aqui caminhando. Você fica aí conosco e você vai ver. Eu vou virar a câmera aqui, para mostrar para vocês. Eu não acho que não dá para virar, mas eu vou aqui mostrar para vocês a nossa cidade. Aqui, ó, que nós temos esse açude, tá vendo aqui, muito lindo. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Ali nós temos um bairro conhecido como a Coab, lá em cima. E temos aqui esse açude. Esse açude aqui, ele era o açude que abastecia a nossa cidade com água, mas foi feita uma outra barragem e ele hoje é um suporte para abastecimento de água da nossa cidade. É um açude muito grande, como vocês veem aqui, ó. Ele começa lá naquelas árvores, e depois a gente vai mostrar o final dele. Ali, vocês estão vendo ali a BR, PS60, e temos ali a Coab. É um caminho muito bonito esse caminho aqui que a gente faz aqui sempre para o sítio. Eu vou estar sempre mostrando para vocês. Tá vendo aqui, ó? A gente vai seguir essa caminhada aqui. Eu não estou conseguindo aqui. Se eu soubesse aqui, eu não tô com noção onde vira a câmera, mas não tem problema. O importante é que eu daqui eu vou estar mostrando a vocês essa trajetória todinha que nós vamos fazer, pois há muitos que foram chamados por Deus, mas hoje estão talvez descansando, reposando, mas o chamado ele queima no meu coração e eu não posso deixar em momento algum de fazer a vontade do grande, do eterno, do todo-poderoso. Eu estava comentando dias atrás sobre um casal que a gente está orando, a gente está lutando por eles, e eles tiveram um probleminha. E eu conversava na igreja, alguns irmãos disseram: "Mas pastor, mas o senhor fica atrás desse pessoal, um pessoal que às vezes nem quer nada com a vida, e o senhor não desiste desse pessoal, pastor. Esse pessoal tem que se virar." E eu conversava com alguns irmãos e dizia a eles: Davi, ele matou um urso, Davi matou um leão. Isso foi os animais mais ferozes que Davi matou. Mas acredito que Davi matou outros animais peçonhentos, como serpentes e outros animais que vieram matar suas ovelhas. Veja aí, ó, uma parte do açude, tá vendo? Muito bonito este açude. Eu já pesquei neste açude tempos atrás.
pesquei aqui, naquele lado de lá, ó, onde está aquela pedra, pesquei nessa pedra daqui, saía pescando por aqui. Eu gosto às vezes de me aventurar também numa pescaria. Sim, mas como eu estava falando, Davi disse que matou um urso e matou um leão. Foi Davi que disse. E quando ele chegou para visitar os seus irmãos na guerra, ele ouviu Golias dizendo que o Deus de Israel era fraco, perguntando se não tinha homem em Israel para lutar com ele. E Davi olhou para aquelas pessoas ali e disse: oxê, quem pensa esse incircunciso está humilhando assim o povo de Deus? Se não tem ninguém para lutar com ele, eu vou lutar. E Davi lutou para defender o nome de Deus, defender o povo de Deus e defender Israel. Aí eu dizia também para essas pessoas que o pastor, quando ele chegou lá no aprisco que ele contou as ovelhas, disse que faltou uma. Só vieram 99, eram 100, mas só vieram 99. E tem uma coisa nessas ovelhas que é bom a gente citar, que há um texto que diz que ela se perdeu, mas tem um texto que diz que ela se desgarrou. E o que é que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que uma dessas ovelhas, ela se perdeu, ficou prestando atenção a outras coisas, porque a gente como pastor, a gente tem que ter cuidado muitas vezes com o crente, que às vezes fica prestando atenção a muita coisa, fica olhando para muita coisa, entendeu? Fica às vezes feito Eva. Diz que Eva chegou debaixo daquele fruto e ficou olhando para aquele fruto e perguntando para si mesma: por que eu não posso comer? O que é que tem de mais nisso? Eu não vejo nada de errado nisso. Não tem, eu não vejo nada de errado nisso. Eva começou dizendo isso. Não tem, eu não vejo porquê, não é igual aos outros frutos, não é do mesmo jeito dos outros frutos. Eu não sei por que Deus não quer que a gente coma. Aí o diabo ouviu Eva falando alto, perguntou a ela: ô Eva, Deus disse que tu não pode comer não, é? Eva disse: não. Deus disse que no dia que a gente comer, a gente morre. Aí o diabo disse: não, certamente vocês não morrerão. Ou seja, ele não disse a Eva qual o tipo da morte que Eva ia morrer. Se ele tivesse dito a ela: não, se você comer, você vai perder a comunhão com Deus, você vai morrer espiritualmente. Eva não tinha comido, mas ele não explicou. Ele omitiu de Eva a verdade. E a Bíblia diz que Eva pegou aquele fruto, comeu, deu ao marido comer, pronto, e os olhos de ambos se abriram. Veja aí, mais o açude aí. E a palavra de Deus nos diz que, assim como aquela ovelha, tem muitas pessoas que estão prestando atenção demais às coisas. Para estar vendo, mas por que eu não posso beber? Mas por que eu não posso fumar? Mas por que eu não posso dançar? Mas por que eu não posso usar isso? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Eu não vejo nada demais. E esse nada demais tem feito com que muitas ovelhas se percam. Esse nada demais tem feito com que muitas ovelhas caiam no abismo, porque segundo o profeta Samuel diz que um abismo chama outro abismo. Hoje isso não tem nada não, amanhã aquilo também não tem nada não, e daqui a pouco tudo perde o sentido, tudo passa a ser comum. E aí é onde corre o perigo. Então, bom é cortar o mal pela raiz, é se afastar das coisas. Então, aquela ovelha, a Bíblia diz que ela se perdeu. Ela prestou atenção tanto a algumas coisas que entrou em lugares que não era para entrar. Fez o que não deveria fazer. Se desgarrou, se afastou das ovelhas. E talvez seja um alerta para você hoje à tarde. Preste atenção. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus,
que nós estamos cercado de uma grande nuvem de testemunha e do pecado que tão de perto nos rodeia. E a Bíblia diz: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus. Então a gente não deve desviar o olhar. O olhar, ele tem que ser para Jesus. Tá aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, já é assim o finalzinho do açude. Tá vendo? Ele vai terminando justamente por aqui, que tem um brejozinho que vem lá de cima, mas ele praticamente termina aqui nessas remediações. Eu vou mostrar lá em cima a vocês, é o riachozinho que alimenta esse açude. Então, voltando para a ovelha, a gente tem que olhar para Jesus. Paulo disse que a gente tem que prosseguir para o alvo. Então a gente não pode estar se desviando, porque fomos chamados e escolhidos para uma grande obra. Outra situação da ovelha, conforme eu disse aos irmãos que foram duas situações, em uma das situações, diz a Bíblia que ela se desgarrou-se. Aí o caso, ele deixa de ser involuntário para ser voluntário. Lembre-se que um dos textos diz que ela se perdeu, mas o outro texto diz que ela se desgarrou, ou seja, ela por conta própria saiu do rebanho. Talvez ela viu coisas que agradaram a ela. Ela disse: opa, eu vou. Então ela não se perdeu involuntariamente. Ela voluntariamente, porque o texto deixa bem claro que ela se desgarrou. Ou seja, ela se afastou das ovelhas. Mas o que é lindo é quando o pastor, ele chegou lá onde estava aquela ovelha, ele chegou lá no aprisco e contou, disse que faltava uma. Ele não hesitou em ir atrás daquela ovelha que perdeu-se. Não. Aquela ovelha que se desgarrou, ele não quis saber se ela se desgarrou, ele não quis saber se ela se perdeu, ele foi atrás. Vou parar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó, um riachozinho. Tá vendo? Tá seguindo por ali. Esse riachozinho é um dos riachozinhos que alimenta esse açude. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ele vem por aqui, tá vendo ali? Limparam ele direitinho. Lá o menino ali pulou ali, lá no cavalo. Tá vendo? Sei que vocês estão vendo. Então esse riacho, esse açude, ele vem desse lugar aqui úmido, né? E corre muita água aqui, então ele passa por aqui e vai alimentar um outro açude. A gente vai passar aqui em um outro brejozinho que nunca nega água, sempre tem água. Inclusive eu já andei muito por aqui quando vendia macaxeira, ia lá para o sítio buscar macaxeira, passava por aqui um carro de mão cheio de macaxeira para levar para a rua. Eu tive uma vida sofrida. A gente trabalha, a gente faz as coisas, mas a gente já sofreu muito. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um outro riachozinho. Esse riacho ele vem justamente aqui desses sítios aqui, ó. Esse riacho aqui ele é antigo. Ele sempre existiu. Esse riacho aqui, ó. Tá vendo? Tem um poço ali mais fundo. Por aí vai. Isso aqui é o sítio que a gente conhece como sítio da prefeitura. É chamado aqui o sítio da prefeitura, porque por um tempo a prefeitura ela assumiu, era dona de tudo isso aqui. Aí fui batizado e até hoje é o sítio da prefeitura, que tinha vigia da prefeitura para cuidar desse sítio. Antigamente era bem frondoso, tinha muitas árvores, tinha muitas coisas aqui. Ainda tem muitos pés de, como vocês veem aí, ó. Tem pé de jambos, pé de coqueiros, tem pé de mangueira, tem jaqueira, tem até pitombeira aqui nesse sítio aqui. Tem cajueiros,
Tem muita coisa aqui nesse sítio ainda, existe aqui ainda. Muita mangueira, muita coisa nesse sítio. Um sítio muito assim visitado, as pessoas vêm muito aqui procura de frutas. E aí, tudo bom, né? Tudo bom. Então, gente, como eu estava falando com vocês, o pastor, quando ele chegou, que avistou, eu não sei nem se está assim com área, mas daqui a pouco vai sair de área, viu? Sair de área e vocês já veem aí. Mas eu acredito que ainda está dando sinal. Então, como eu estava falando para vocês, o pastor, quando ele chegou, que faltava uma ovelha, ele não se preocupou se ela tinha se desviado, se... Não, ele foi atrás dela. Ele correu, ele deixou as 99 no aprisco. Fechou o portão e foi em busca daquela ovelha que estava se desgarrada. Aí surge uma pergunta: e as 99? Estavam sem risco? Não. Alguém poderia chegar e abrir o aprisco. Mas o pastor, ele viu importância, tanta importância naquela que se perdeu, que ele não olhou por esse lado e disse: não, eu vou em busca da ovelha que está perdida. Então Deus é assim. E Ele nos induz a sermos iguais a Ele. Então é assim que a gente vai ser, querido. Eu fui escolhido para fazer a obra de Deus. Aí talvez alguém diga: mas o senhor é pastor há quanto tempo? A gente já vamos completar 2 anos de pastorado. Temos um ano e meio, quase 2 anos de presbitério com ação pastoral. E temos muitos anos, eu acho que uns quase 30 anos ou 32 anos de diaconado. Fomos auxiliar por pouco tempo. E durante toda a minha vida, quem me conhece aqui em Rio Formoso sabe que a minha vida ela sempre foi de visitar as pessoas, de levar a palavra de Deus para as pessoas, de não ignorar as pessoas. Sempre visitei, sempre fiz este trabalho e hoje não é diferente. Hoje eu continuo fazendo, hoje eu continuo servindo a Deus com a mesma dedicação. E hoje, como pastor, a minha obrigação ela aumenta, porque aí não é somente uma questão teórica, não é somente uma questão de mandamento bíblico, não, é obrigatório. Pastor, ele ia em busca das ovelhas. Então assim, mostrei para vocês alguma coisa. Esse campo aqui, ó, é muito bonito também. Tá vendo? Aquele ali é o sítio que eu falei para vocês da prefeitura, que a gente vê jaqueira, mangueira, pé de macaíba, tá vendo? Cajazeira. Então aqui nós temos esse outro sítio aqui. Hoje dá assim, mais dias atrás, quando estava chovendo, estava bem verdezinho, estava muito lindo. Hoje, por causa do sol, está mais seco. Nós temos também aqui, ó, essa outra montanha aqui. Então assim, são lugares muito lindos que nós temos aqui na nossa cidade, em Rio Formoso. Se vocês visitarem o meu canal no YouTube, vocês vão ver lá alguns vídeos que nós fizemos mostrando toda essa trajetória. Aí a gente mostrou detalhes por detalhe lá no canal no YouTube. O canal no YouTube é o mesmo nome aqui do TikTok. É AD Maranata UMD. AD Maranata UMD RF, que é Rio Formoso. Então vocês não se esqueçam de passar lá não. Passe lá no canal no YouTube e se inscreva no nosso canal. Fortaleça lá o canal da igreja. Aí lá nós temos jornadas de ida, jornada de volta. Nós temos 2 caminhos que a gente percorre aqui. A gente tanto vem por aqui, como vem por um outro lugar. Porque lá eu acho mais longe, mais desconfortável. As pessoas dizem que é mais perto, mas eu acho mais longe, mais desconfortável. Esse caminho aqui é mais
sossegado, né? Apesar de que o sol hoje está quente, a gente viemos essa hora porque precisamos conversar com os irmãos e para conversarmos a gente precisa de um pouco de tempo. Eu não sei nem se, mas eu acho que ainda está dando área aí. Se eu tiver aí, me digam aí, por favor. Pronto, pronto, ainda está dando área. Quando estiver dando área, a gente está mostrando aqui, ó. Veja aqui, ó, aquele local que eu mostrei de uma outra posição aqui, tá vendo? Temos os Nelórios ali, né? São lugares muito bonitos, lugares onde a gente encontra muita calma. Então assim, peço a vocês que orem pelo nosso ministério. A Assembleia de Deus Maranata é um momento com Deus. Aqui em Rio Formoso a gente temos enfrentado muita oposição, porque a nossa política é fazer um trabalho sério, um trabalho voltado para as pessoas. A gente, como vocês que nos acompanham ver, nós temos somente à noite 3 cultos no nosso templo, que é o culto de hoje, né, que é o culto de gratidão. Temos o culto de gratidão. Aí na terça-feira à noite nós temos o ensinamento da palavra. Na quinta noite nós temos o culto da fé. E na quarta-feira à tarde temos o ciclo da oração. Mas o resto da semana a gente está na rua. A gente está evangelizando. A gente, segunda-feira, a gente temos 2 cultos. A gente fazemos um culto no Cossocó. Aí com 15 dias a gente faz um culto na Rua do Campo. Cossocó é o nome de um bairro aqui. É Rua do Cossocó. Justamente a gente passamos em frente ao local que a gente faz o culto aqui na segunda-feira. Na quarta-feira à noite nós temos mais 2 pontos ou núcleo de pregação. Nós temos um no Alto da Bela Vista, no local mais baixo, e temos outro no local mais alto da Bela Vista, que também é um bairro. Aí nós temos o outro núcleo, que é na Rua do Pescador, no finalzinho de Rio Formoso. Aí nós temos na Rua do Pescador e temos também na Rua da Pista. E na sexta-feira também a gente está fazendo um culto lá na Praça da Bíblia, nos lotes. Então uma sexta a gente estamos revezando, porque ainda temos poucos obreiros. Estamos começando uma obra, temos poucos obreiros ainda. Aí a jornada é difícil. Sábado, ontem, nós temos mais 2 núcleos de pregação. Nós temos um núcleo de pregação no Entrapulso, que é um outro bairro que nós temos aqui, que no cartório o nome dele é José Abílio Arruda, mas o popular é o Entrapulso. Então nós temos 2 cultos nesse local. Como ele é muito longo, nós temos um no início e temos outro lá no finalzinho. Então assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho voltado para resgatar almas, para resgatar a vida, porque foi o que Jesus disse. Jesus, ele não mandou ficarmos entre 4 paredes. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas pastor, mas ele disse que ficassem reunidos em Jerusalém. Sim, foi verdade. Foi verdade. Mas ele diz aos discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ok. Mas ele disse: vai descer sobre vocês nesse dia que vocês estiverem reunidos. Aleluia. Ele disse: vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. E ele disse: vocês serão minha testemunha. Aí ele já tira de Jerusalém.
E vocês serão minha testemunha em Jerusalém, sim. Mas vocês serão minha testemunha na Judéia. Vocês serão minha testemunha em Samaria. Vocês serão minha testemunha até os confins da terra. Então quando ele fala isso, ele traz à memória que aquilo que ele falou aos discípulos, irem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está vindo aqui esse sítio, visitar os irmãos, trazer as santas ceias dele, mas assim é de bênção. Aqui ó, aqui na minha retaguarda aqui atrás ó, que é um sítio, esse sítio aqui é um sítio muito, é um dos sítios mais bem cuidado que nós temos aqui nessas parcelas, que é o sítio do nosso irmão José Laurentino. Ele é um grande amigo, eu não sei se vai dar tempo eu ir lá. Ele é da igreja pentecostal, mas uma das coisas que eu estou lutando para quebrar é esse protocolo. Esse protocolo. Não, porque eu não posso falar com fulano, porque fulano não é da minha igreja, eu não posso ir para a igreja de fulano, meus membros não podem visitar outra igreja. Não, não vamos acabar com isso. Dias atrás, eu estava fazendo um culto, e chegou uma irmã e eu ofereci uma cadeira, ela sentou. E eu dei a oportunidade a ela, mas eu percebi que ela ficou assim um pouco inquieta. Eu disse a ela, ô irmã, a senhora talvez assim esteja meia... Porque eu não perguntei de que igreja a senhora era, não foi? Ela disse, sim, pastor. Eu digo, olha irmã, eu não pergunto porque isso não me interessa. Não me interessa porque a gente não pode estar olhando para religião de ninguém, para a igreja de ninguém. A senhora sabe a sua comunhão com Deus. Não é a placa da sua igreja quem diz quem a senhora é, não. Não, porque aí eu vou dizer, né? É de tal igreja, então aí a gente vai dar oportunidade, cair é homem de Deus, cair a mulher de Deus, cair... Não, querido, não é a placa da igreja que diz quem você é, não. Porque tem igrejas aí sérias que os seus membros só a negação, só a graça. Nós vimos agora uma reportagem agora terrível de um pastor de uma igreja renomada. E esse pastor, ele estava tendo um caso com a nora. E o mais agravante de tudo isso era que o filho do pastor levava a filha para se relacionar com o pastor. Veja que coisa séria. Então assim, não é o nome da igreja que diz quem você é. É você, a sua personalidade. Eu deixei isso bem claro para aquela irmã naquele dia e ela ficou muito feliz. Ela disse, amém, pastor. Disse, não, irmã, não gosto de estar vendo placa de igreja, não. Vamos olhar para Jesus, que é melhor. Então, querido, então já estamos chegando. Uma das casas que a gente vai fazer uma visita é aquela lá no fundo, aquela azulzinha. Eu não sei se vocês estão vendo. Lá no fundo, ó, aquela azulzinha, a gente vai fazer uma visita ali. A gente vamos fazer uma visita naquela casinha lá embaixo. Mas primeiro eu vou lá no sítio, lá dentro. Lá no sítio dos Quincas, aqui ó. Nós temos o Formoso ali, ó. Baixo ao alto da Bela Vista. Tá longe. Então a gente vamos seguindo por aqui. Eu vou lá pra dentro. Eu acho que daqui a pouco a live vai cair. Por causa da internet. Eu vou só mostrar pra vocês lá na frente, ali onde a gente vai. E à noite nós estaremos no culto adorando a Deus juntos. Amém? Para a glória de Deus. E conto com a presença de todos os irmãos. Vocês aí que estão agora na live, à noite estejam juntos também. Para onde? Veja que paisagem linda, né? Tá vendo ali, ó? Isso é uma mata ainda preservada. Aí nós temos aqui, ó, veja aí, ó. Coisa linda. Isso aqui antigamente era tudo mata, mas felizmente, né, muitos... Então nós temos aqui, ó, casa de Irmã Lourdes, aquela casinha azulzinha lá.
Daqui a pouquinho a gente vai lá fazer uma visita aos nossos irmãos. E aqui a gente estamos lá, tá vendo lá no fundo lá? É onde nós vamos fazer a nossa primeira visita. Nós temos alguns irmãos lá, na casa do irmão Isaías, na casa da nossa irmã Neide. Vamos visitar o nosso irmão Paulo. A gente vai fazer uma visita a alguns irmãos ali, lá naquele sítio lá dentro. E é o sítio dos Quincas. Ali é o sítio dos Quincas, aqui é o sítio Serra d'Água, que é o sítio de Irmã Lourdes, e por aí vai. A gente vai lá nos Quincas, então a gente vai encerrar essa live agora, porque daqui a pouquinho vai cair. Mas assim, eu quero que vocês continuem orando, orem pelo Ministério Assembleia de Deus Maranata, Um Momento com Deus. Quando vocês quiserem visitar-nos, é só vocês virem em Rio Formoso. Quando vocês entrar na cidade de Rio Formoso, vocês vão ver um posto de gasolina. Depois do posto tem uma academia, que a gente tem aqui a academia da cidade, foi um projeto do governo estadual. Então tem a academia da cidade e do outro lado vocês vão ver um ponto do Safep. E depois do ponto do Safep tem uma academia. Aí de lado da academia vocês vão ver uma entrada, aí lá no fundo vocês vão ver a Assembleia de Deus Maranata. Então vocês estão convidados a estar conosco sempre que vocês quiserem, viu? Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa jornada, nessa caminhada. Depois a gente vai fazer uma outra. Quando eu vier por outro caminho, então eu mostro para vocês o outro caminho direitinho, fazer uma live também mostrando o caminho. Então quero agradecer a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Quero que vocês abram as suas mãos e recebam a bênção, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Então que Deus dos céus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.